nós um excelente 2024, né? Que seja de saúde, de paz, de harmonia, de amor, que a gente consiga sempre estar em prol de um mundo melhor, né? E eu queria começar a preleção de hoje com uma historinha, uma lenda. Diz a lenda que existiu um quarto rei mago, não muito conhecido, ninguém fala dele, ninguém lembra da sua existência, mas dizem que ele existiu. E ele levava para o menino Jesus um baú cheio de pérolas como presente. Mas esse rei mago, ele se distraía muito pelo caminho, ele demorou a chegar, porque quando ele via alguém necessitado, ele ajudava. Ele via alguém ferido, ele ia cuidar daquela pessoa. Alguém que estava preso, precisando de ajuda, de alguém que intercedesse para ser solto, ele ia lá e ajudava essas pessoas. Se alguém precisava de alimento, de dinheiro para poder ter roupa, para se vestir, ele dava uma pérola para um, uma pérola para o outro, e ia ajudando todos que ele encontrava pelo caminho. Quando finalmente ele chegou até a manjedoura, Maria, José, o menino Jesus e os outros reis magos já tinham ido embora por causa da perseguição de Herodes. E a estrela de Belém não servia mais como guia, mas ele decidiu que ele acharia a criança prometida. E ele começou a peregrinar para levar o seu presente até o menino Jesus, o menino que era o Filho de Deus na terra. E ao longo de todo esse caminho foram mais de 30 anos buscando essa criança. Mas ele sempre parava pelo caminho para alimentar uns, para vestir a outros, para ajudar a ensinar a cultivar a terra. E ele sempre fazendo esse caminho, e sempre se atrasando, e sempre dilapidando o tesouro que ele pretendia presentear àquela criança. Até que sobrou apenas uma pérola para ele no seu baú. E ele muito triste que ele não tinha encontrado ainda, e só tinha mais uma pérola. E ele chega a Jerusalém. Ele vê uma comoção, alguém caminhando, carregando uma cruz, porque seria crucificado. E quando seus olhos encontram os olhos daquele homem que carregava a cruz, daquele criminoso desconhecido, nos olhos daquele homem ele viu o mesmo brilho da estrela que tinha guiado ele até a manjedoura. E ele soube que aquela criança que ele buscou a vida inteira, que tinha se feito homem ao longo desses 30 e poucos anos, estava ali à beira da morte, que ele perdeu a vida buscando pelo Filho de Deus e não chegaria a conhecê-lo. Ele ficou muito mal com isso, muito triste. Então ele foi, parou numa hospedaria e ali ele orou, dizendo para Deus que ele estava pronto para morrer, afinal de contas, a missão da vida dele ele tinha falhado, porque ele foi parando pelo caminho. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, esse quarto rei mago viu no seu quarto da hospedaria uma grande luz. E no meio dessa luz, Jesus lhe estendendo a mão. Ele se ajoelhou, muito grato por aquela visão, mas pedindo perdão, porque afinal de contas ele não tinha chegado a tempo e só tinha sobrado uma pérola para ele dar de presente. Então Jesus disse a ele: mas meu querido, você me deu o presente mais valioso de todos, mesmo sem ter me conhecido pessoalmente, e eu estou aqui para te agradecer. E aí a mente se sentiu em paz, ele entendeu que ele tinha cumprido sim a missão da vida dele, porque a missão da vida dele era seguir os passos daquele Deus. E embora ele não tenha conhecido Jesus, não tenha ouvido pessoalmente as pregações de Jesus, a vida dele, enquanto buscava Jesus, foi um exemplo de tudo que Jesus ensinou para nós. Então que a gente possa lembrar desse quarto rei mago esquecido, que não alcançou Jesus a tempo, mas que cada um de nós pode fazer isso, pode dar esse presente a Jesus. O Natal já passou, né, que é a época que a gente fala do nascimento de Jesus, mas encontrar Jesus é um processo diário da nossa vida. Aprender com Jesus e viver o que Ele nos ensinou é um processo diário. Nós podemos fazer isso, nós podemos vivenciar isso, é uma experiência
Ele disse que fora da caridade não há salvação. Ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai ao próximo como a ti mesmo. Então é uma escolha que nós fazemos todos os dias, praticar a caridade e viver um pouquinho mais perto de como viveu Jesus, do que ele veio nos ensinar. Foi para isso que ele veio. E aí muitas vezes quando a gente fala em fazer caridade, a gente pensa em distribuir cesta básica, em, sei lá, mutirão para construção de casas populares, coisas materiais. A primeira coisa que vem é coisa material. A gente tem que dar alimento, tem que dar roupa, tem que dar moradia. Nós estamos no mundo material. E isso é, sim, importantíssimo. Não podemos negar que nesse mundo a matéria é importantíssima. Mas existe algo muito além disso. Quantas e quantas vezes nós já precisamos só de um olhar, um abraço? Sabe aquela pessoa que quando te abraça você não precisa dizer uma palavra, mas você sabe que naquele abraço você disse para ela tudo que você está passando, tudo que você está sentindo, tudo que você está precisando, e ela te reenergizou para passar por tudo isso? Só num abraço? Só num olhar? Todos nós somos capazes disso, e todos nós precisamos disso em algum momento da vida. E é esse o nosso grande objetivo. Essa é a maior caridade. E aí eu trouxe uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É o item 9, Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais há ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais vereis os quarteirões sombrios onde habitei durante minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes, dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem em minha última existência me fora dado servir, amai, portanto, o vosso próximo, amai como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecer-o no mundo dos espíritos? Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede, em um homem saber calar-se, deixando que fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer, que muitas vezes, erradamente, se supõe acima de vós quando na vida espiritual, a única real, está não raro muito abaixo. Não ver o sorriso de desdém constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que já tenho vos dito. Tende presente sempre que
repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra a quem por felicidade eu pude auxiliar algumas vezes, e ao qual, ao meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Ou seja, a caridade é para muito além daquilo que a gente faz materialmente. Ela é importante, todos nós precisamos de comida, de agasalho, de abrigo, de trabalho, de dignidade, perfeito. Mas a dignidade a gente dá para a pessoa com um olhar às vezes. Quantas e quantas vezes a gente já viu por aí alguém pedindo: então, estão trocando aí para comprar um pão, para me inteirar uma marmita, não sei o quê. Aí às vezes você dá assim, com medo até da pessoa encostar em você, e fica: você vai gastar tudo em droga. Se gastar tudo em droga, a responsabilidade não é minha. A pessoa pediu para comer. Se eu posso, se eu tenho essa condição, que eu faça de coração. Ou então eu digo: olha, não tenho. É preferível fazer uma oração por essa pessoa, de coração, do que dar uma moeda, do que dar 50 reais, 100 reais na mão de uma pessoa e não ser de coração. Porque aí não é caridade. Eu estou cumprindo tabela, eu estou querendo fazer bonito, sabe? Mas não foi isso que Jesus veio nos ensinar. Não é isso que essa lenda, essa historinha do quarto rei mago nos ensina. Ele simplesmente dava, porque era dele, fazia parte dele, da índole dele. Ele via que precisavam de ajuda e não conseguia. Eu estou aqui para chegar lá em Belém. Não, ele ia parando pelo caminho e auxiliando, mesmo atrasando o percurso dele, porque o objetivo dele não era só ir lá e olhar para a cara da criança. O objetivo dele era seguir a Deus. E mesmo que inconscientemente, ele estava fazendo isso nas suas ações. E a gente pode fazer isso nas nossas, todos os dias. É preferível fazer uma oração: nossa, Senhor, que essa pessoa consiga encontrar um jeito de sair do vício, que consiga encontrar um trabalho, que consiga resgatar a família, o que seja. Uma oração de coração, do que você de repente dar um agasalho com nojo de chegar perto da criança, da pessoa, da criança, enfim. É 1000 vezes preferível. E se eu tenho a possibilidade, que eu dê sem olhar o que a pessoa vai fazer com aquilo. Eu não tenho nenhuma garantia de que quando eu dei, a pessoa vai gostar. Já aconteceu comigo. A pessoa parou na porta de casa pedindo comida. Beleza, pediu comida. Falei: olha, eu não fiz almoço, não tem comida, mas eu tenho como fazer um sanduíche. Será que não então me arranjar um dinheiro para eu comprar um Marmitex? Gente, hoje em dia quem anda com dinheiro mesmo? É difícil, é raro a gente andar, a gente faz pizza, a gente anda com cartão, né? Falei: olha, tem como te arrumar um sanduíche. Fui lá, fiz o sanduíche, não sei o que, entreguei pro rapaz. A hora que eu fui sair de casa, o sanduíche estava jogado no calçado. Se ele queria comida ao invés de só um pão, se ele queria o dinheiro para gastar com outra coisa, não sei e não é minha responsabilidade. O que ele fez com o que ele recebeu é responsabilidade dele. Eu lembro quando eu era criança, tinha sempre uma mesma mulher que passava com os filhos assim: tem roupa, não sei o que, e assim, criança cresce, criança perde roupa rápido. Então sempre que eu e minha irmã estávamos perdendo roupa, a moça passava pedindo roupa, minha mãe doava. Aí um dia a moça que fazia faxina em casa falou: não, dona Sueli, não faça isso, a senhora não sabe o que essa mulher faz. É um grupinho. Aí levou minha mãe onde a tal mulher morava. Era um conjunto de barracos assim, lá perto do banhado. Levou e mostrou. Eles usavam a roupa até ela quase sair andando sozinha. Aí eles punham tudo numa pilha e punha fogo. E saía demais. Eles não lavavam a roupa. A senhora não pode dar roupa para eles porque eles não aproveitam. Gente, quem estava fazendo errado, se é que era errado, eles tinham água para lavar roupa, eles tinham sabão, eles tinham condição, morando naqueles barracos, não tinha nem banheiro.
ou se vão vestir as crianças, aí já não é responsabilidade de quem doou. Eu estou atendendo uma necessidade que se apresenta. E se eu faço isso de coração, o meu está feito. Porque a gente tem livre-arbítrio. Tanto na hora de pedir, que eu posso pedir com humildade, e eu posso pedir como se eu estivesse exigindo, como se fosse obrigação do outro me dar alguma coisa, me sustentar e fazer da minha vida. A gente sabe que a vida está difícil, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem um monte de coisa na vida, um monte de percalços ao longo dos caminhos. E aí, quando a gente precisa de ajuda, a gente também precisa saber ser humilde para pedir. E tem gente que não é. Mas aí a responsabilidade de quem não é minha. Se eu posso, e se eu estou disposta realmente a ajudar, que eu ajude. E essa ajuda pode ser um sorriso, um olhar, uma oração, desde que seja de coração. Não precisa necessariamente ser uma ajuda material, financeira. E muitas vezes a gente se prende no material. A gente foca nisso, que embora importante, não é o essencial. Às vezes, um olhar muda o dia de uma pessoa, muda a intenção de uma pessoa. Eu li uma vez uma historinha numa revistinha chamada Trevo, que é uma revista da Aliança, esse livro. E aí tinha um relato de uma trabalhadora de um centro em São Paulo. Ela contou que ela sempre ficava meio de saco cheio, assim, de ter que trabalhar no Natal, porque o centro dela trabalhava, feriado, não importava, eles não faziam recesso. E aí era 23 de dezembro, quase nenhum assistia, vazio, né? Viagem, cuidando da sua vida, das suas festas, preparando o Natal, não sei o quê. E aí ela trabalhava na entrevista e entra uma moça para fazer a entrevista. Ela tinha que passar aqui, não sei o quê, lá na frente. Ela foi fazer a entrevista. E a moça foi falando que estava sofrendo, passando por dificuldade, estava desempregada não sei quantos meses, não sei o quê, não sei o quê. Aí algumas semanas depois, essa moça, já com um emprego e tudo mais, chegou para ela e falou assim: eu queria tanto te agradecer. Se não fosse você, eu vi a luz aqui na casa e decidi entrar aquele dia. Porque na verdade eu estava tão perdido, porque tinha chegado uma ordem de despejo na minha casa naquela semana, que eu estava pronto para me matar. Eu estava querendo me jogar na frente de um carro. Eu nunca tinha entrado aqui. E aí naquele dia eu vi a luz acesa e decidi entrar. E vocês salvaram a minha vida. Às vezes a gente não tem noção de como uma palavra, um olhar de acolhimento, que também quando a gente está ali embaixo, né, recebendo as pessoas, no centro, seja numa igreja, num templo, não importa onde, a maneira como a gente acolhe o outro pode ser a diferença entre aquela pessoa voltar ou ela nunca mais aparecer. Ou num caso extremo como esse, né, pode ser a diferença entre a vida e a morte, entre uma tragédia. E aquela moça não, ela foi bem recebida ali, alguma coisa tocou nela, ela viu a luz acesa e entrou, não sei, não podia ter passado reto, e aquilo mudou a cabeça dela, mudou a ideia dela. A conversa da entrevista e a palestra que ela ouviu naquela noite. E segundo esse relato, nessa historinha, além dos trabalhadores da noite, tinha aquela moça e mais um assistido da casa habitual. Tinha quase ninguém. Se tivesse fechado a casa, estava tudo bem. Será? A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. É por isso que chama atendimento fraterno. É isso que a gente faz. As pessoas, todos nós, precisamos desse calor. E Jesus veio ensinar isso. Ele veio ensinar amor. Se a gente tiver essa palavra no nosso coração, a gente faz todo o resto. Porque com amor a gente é caridoso. Quando a gente ama, a gente é caridoso naturalmente. E aí, para encerrar, a pergunta 886 do Livro dos Espíritos: qual é o verdadeiro significado
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Só. Benevolência, indulgência e perdão. O que é isso? Eu sou imperfeito, por que o outro não tem direito de ser? E está tudo bem ele ser imperfeito, porque assim como eu tenho livre-arbítrio e faço um monte de besteira ao longo da vida, o outro também faz e está tudo certo. O caminho, os nossos caminhos não são iguais e não têm que ser iguais. Embora todos os caminhos levem a Roma, que no caso, levem ao Pai. Esse é o nosso objetivo. E aí, se a gente vai contornar a montanha, se a gente vai pegar um barco e atravessar o rio, se a gente vai escalar a montanha, se a gente vai cavar um túnel e vai por baixo da terra, cada um está escolhendo o seu e está tudo bem. A gente está aqui para isso e para aprender com o outro estratégias. Nossa, eu não tinha pensado em contornar a escalada, dá muito mais trabalho. É mais difícil, mas talvez seja mais curto o caminho. E aí cada um vai escolhendo o seu. E todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Um vai chegar antes, o outro vai chegar depois, um mais cansado, um mais descansado, e tudo bem. E aí para um pouquinho, descansa um pouquinho, toma uma água e continua. É para isso que a gente está aqui. Para aprender uns com os outros. Lembrando, benevolência, indulgência e perdão. Porque da mesma forma que a gente espera isso dos outros para os nossos erros, a gente tem que lembrar que eles também têm direito de errar. E se a gente conseguir cumprir essas 3 palavrinhas, a gente está sendo caridoso, sem gastar uma centavo. Eu queria deixar hoje essa mensagem, que a gente possa lembrar que estar perto de Jesus, estar perto de Deus, é uma escolha e tem a ver com o que está dentro do nosso coração. A gente está pertinho deles, basta que a gente queira, que a gente se conecte. Religião é isso, religar. Somos nós que temos que buscar isso, porque eles estão ali de braços abertos, só esperando a gente. Então que a gente tenha um 2024 cada vez mais